Bom, a demanda inicial, né, ela veio do Marcelo Juvenal Vasco, que é coordenador do Departamento de Saúde do Sindipetro Litoral Paulista. Nós estávamos numa reunião no Rio, da Rede de Pesquisa em Saúde do Trabalhador do SEST, lá da Fiocruz, e o Juvenal trouxe, então, essa fala, que eu tirei, a mesma fala que foi publicada lá no Petroleiro, né? Que era a grande questão dele. Por que muitos petroleiros ainda adoecem e morrem por câncer se foram significativas as melhorias nos setores industriais dos terminais, refinaria de Cubatão e plataformas da Petrobras, né, conquistadas com muita luta da categoria? Então, a pergunta dele é: será que a exclusividade da preocupação e a luta contra a exposição ao benzeno não levou à negligência do controle social de agentes químicos que são também ou até mais potencialmente cancerígenos? Então, ele colocou essa fala no grupo e ele tinha a expectativa, né, de que o grupo pudesse ajudar num estudo epidemiológico para a comprovação do nexo causal, porque estavam ocorrendo, né, como ainda ocorrem, muitos casos de câncer entre os petroleiros, principalmente aposentados. E aí, um grupo de pesquisadores que estava lá aceitou esse desafio. Então, a gente se aglutinou, né? E os pesquisadores inicialmente eram esses aqui: Marçal, a Ângela, a Tarsila, que é da Fundacentro, não sei se vocês conhecem, o Hugo, a Pamela, que é assistente social lá do Sindipetro, o Juvenal, a Daniela Tavares, que também é do Sindipetro, a Ecleia e eu, né? O Hugo, ele começou um projeto mais independente e ele agora está voltado para o doutorado, então ele não tem participado muito. Aí, nessa altura, né, quando a gente se aglutinou, a gente conversou com o Pará, o Rodolfo, para incluir no projeto Itapar, que estava iniciando, né? Estava se construindo a proposta lá com o pessoal da França, e foi incluído. E também um pós-doutoramento com o Pará. Então, foi assim, um projeto multicêntrico que envolve vários pesquisadores. Bom, aí os dados que o Juvenal tinha, né? Tem, né? Até alguns meses atrás não está muito atualizado. Então, ele tinha 80 casos de morte por câncer, que o Sindipetro, o Serviço Social do Sindipetro estava levantando já há algum tempo, por grupo etário, e a idade era considerada na ocasião do óbito. Então, até 70 anos, eles tinham 30 casos já contados. Com mais de 71 anos, tinham 47 casos. Sem a informação de idade, eles tinham mais 3 casos. Isso dava um total de 80 casos. Não é um N muito grande, considerando o total de trabalhadores da Petrobras, mas é bastante significativo do ponto de vista da magnitude, né, de ter esse número muito grande de mortes, né? Em relação à distribuição, o que o serviço social tinha lá? Que na refinaria, na RBPC, eram 23 casos, no terminal de Alemoa tinham 5 casos, no Tebar, que é o terminal de São Sebastião, 2 casos,
No terminal de Pilões, 2 casos, e sem informação, 1 caso. Então, eles tinham os que estavam considerando os casos em tratamento. Aquele primeiro gráfico eram os casos de morte. Os que tinham o diagnóstico de câncer estão em tratamento, que são 33 casos, sendo 29 aposentados e 4 ainda da ativa. Aí, uma projeção futura não científica, né? Nós não temos nenhuma evidência científica, não foi feito nenhum estudo epidemiológico, mas o que esses dados podem estar nos mostrando? Que uma parcela de petroleiros está adoecendo e pode morrer por câncer antes da aposentadoria, né? Principalmente levando em conta que a idade para a aposentadoria foi estendida, né? Uma parcela significativa de petroleiros terá uma aposentadoria com enfrentamento do câncer e com trajetórias de muita dor e muito sofrimento. Bom, aí nós começamos a pesquisar uma pesquisa bibliográfica para tentar aprender um pouco, né, sobre o câncer ocupacional, porque nenhum de nós desse grupo tinha muita experiência com câncer por produtos químicos, né? A gente tinha uma experiência em relação a amianto, alguma coisa, mas o grupo não tinha nenhuma experiência com esse tipo de adoecimento ocupacional, né? E aí, esse estudo, muitos dos estudos se referiam ao período do benzeno. A gente tem uma literatura muito rica em relação ao benzeno, né? Mas um estudo que fosse mais ampliado para outros produtos químicos é muito difícil na literatura. E aí apareceu esse estudo, que foi um estudo publicado na revista dirigida pelo Silvio, lá do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, né? E nesse estudo, que foi realizado na França, num hospital, um hospital da periferia de Paris, né? É um hospital que está situado num território onde tem muitas indústrias, né? Saint-Denis, acho que é o bairro. O hospital é Saint-Denis, mas eu não sei como é que chama o bairro exatamente. Mas por esse estudo, o câncer ele não se enquadra no modelo biológico tradicional de uma causa e um efeito, né? O câncer é um longo processo que muitas vezes ele dura várias décadas na vida de um indivíduo. Esse processo é realizado em diversas etapas e se desenvolve na interação entre as exposições simultâneas e sucessivas do indivíduo aos processos cancerígenos, tanto em seu ambiente de trabalho como na vida, né? Esse estudo é muito interessante. Se vocês, eu deixei a referência aí, se vocês quiserem consultar, ele está na revista do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região. Bom, outra coisa que esse estudo nos mostrou, que existe uma invisibilidade dos cânceres relacionados ao trabalho aos próprios trabalhadores, né? Existe o que a autora chama de uma ignorância tóxica, porque é um conhecimento deficiente da toxicidade dos inúmeros produtos químicos que estão presentes nas atividades de trabalho. Nos estudos sobre o benzeno, isso ficou muito evidente, né, na década de 80 e 90, onde o pessoal usava, os sindicalistas que nós entrevistamos, eles relataram que eles usavam o benzeno para lavar a mão, para tirar a graxa da mão, né, quando
é um solvente, então ele é muito eficaz para tirar manchas de graxa e tal, para tirar manchas do macacão, enfim, há uma ignorância tóxica, né, muito grande. Não só ao benzeno, ele foi bastante conhecido, né, depois de todo esse reconhecimento social, mas existem inúmeros produtos químicos que estão presentes, né, na produção do petróleo e do gás, e com uma ignorância tóxica fantástica em relação, para os trabalhadores e em geral, né? E há uma invisibilidade física, né, segundo a autora, porque essas substâncias cancerígenas, elas escapam da percepção imediata dos trabalhadores, como sendo um risco mortal, né? Poeiras, fumos, gases só têm efeitos perceptíveis sob a forma de irritação, desconforto e outros sintomas considerados benignos. As pessoas expostas, elas não conseguem medir o perigo porque elas dependem de ferramentas técnicas que, em geral, são dominadas por especialistas. E as consequências físicas, elas só serão visíveis anos ou décadas mais tarde. Então, isso coloca esse tipo de adoecimento numa grande complexidade, né, para o reconhecimento do nexo causal. Há uma invisibilidade social generalizada, né? Há grandes dificuldades metodológicas para desenvolver pesquisas para o conhecimento e o reconhecimento dos cânceres ocupacionais. As pesquisas, elas precisam levar em conta a dimensão temporal do câncer e as carreiras profissionais, porque para muitos trabalhadores a exposição, né, na carreira pode ter começado ainda na infância. Os médicos, em geral, identificam os casos de câncer e dão um diagnóstico, mas eles não reconstroem as carreiras profissionais dos seus pacientes. Os pacientes podem falar sobre a sua experiência de trabalho, mas como eles não estão cientes dos produtos tóxicos aos quais eles podem ter sido expostos, né, que a gente já falou no slide anterior, que é a ignorância tóxica e a invisibilidade física, os depoimentos também não necessariamente vão mostrar essa evidência, né, essas evidências. E as histórias de exposição a agentes cancerígenos, que foram levantados por essa pesquisa lá no hospital, atestaram uma exposição poligênica a diversos agentes cancerígenos ocupacionais. Bom, em relação à pesquisa etnográfica, as nossas hipóteses iniciais, né, que a gente construiu a partir porque quando nós aceitamos aquela demanda, nós fizemos um seminário lá em Santos, um dia inteiro de seminário, e no dia seguinte nós fizemos um simpósio, onde foram convidados, tanto para o seminário quanto para o simpósio, expressões, profissionais que foram muito significativos na luta contra o benzeno. Então, nós juntamos lá numa mesa nesse simpósio a Arline, da Fundacentro, a Luísa, o Danilo, Fátima Sueli, deixa eu ver se consigo lembrar todo mundo. Tinha uns 20 pesquisadores. Quem mais? Além do nosso grupo, o Jorge Machado não foi, mas entrou num dado momento virtual. Enfim, a gente juntou vários pesquisadores de áreas públicas que participaram intensamente na luta contra o benzeno na década de 80 e 90, né? Inclusive, estava a Regina, que é do nosso grupo de pesquisa também, pela USP, porque a demanda do Juvenal e lá do sindicato era
de um estudo epidemiológico que comprovasse o nexo causal. E aí surgiram várias dificuldades que foram colocadas por esses especialistas. A IGUT também, né? A IGUT, que também, Marçal, né? Que fizeram, junto com a Leda Leal, um grande estudo também na década de 80, 90, acho que foi 91, na refinaria lá de Cubatão. Bom, aí as nossas hipóteses iniciais foram as seguintes: a luta e resistência do movimento sindical teve forte presença dos agentes públicos da saúde e do trabalho, do Ministério, né, do Trabalho e Emprego, da Fundacentro, da Vigilância Sanitária do Estado e da Fiocruz, como apoiadores institucionais externos que, por dominarem o saber formal, fundamentaram a causalidade ocupacional dos agravos pelo benzeno e incrementaram a luta dos trabalhadores pela melhoria das condições de trabalho nas unidades da companhia, lá da Petrobras. Essas alianças, elas foram diminuindo ao longo do tempo, né? Impactadas pelo esvaziamento dos efetivos dos serviços públicos, né? A ideologia do Estado mínimo, né, começou a predominar, né? E bem como na composição dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. Na década de 80, 90, os auditores fiscais, eles se dividiam entre aqueles que faziam saúde do trabalhador, né, que eram médicos e engenheiros do trabalho, e aqueles que faziam mais uma auditoria mais fiscal. A partir dos anos 2000, eu me lembro bem, porque isso foi uma coisa que nós discutimos muito numa conferência que nós fizemos em Águas de São Pedro, foi na época do Fernando Henrique, acho que não, já começo do governo Lula, eu acho. Quem coordenava o Ministério do Trabalho e Emprego nessa área era Ruth Vilela. E eles começaram a fazer concursos sem. Você tinha como requisito ter nível universitário, né? Então, mudou o perfil dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. E naquela época as pessoas já apontavam, o Gil, eu me lembro bem, o Gil Vicente, já apontava que isso traria um impacto negativo nessas questões de saúde do trabalhador, né? Então, aquele grupo mais especializado de médicos e engenheiros do trabalho, ele foi se diluindo, né? Em Piracicaba, por exemplo, a Ecléia deve lembrar bem disso, nós tínhamos até veterinário, né? Nada contra os veterinários, mas tinha veterinário, geógrafo, como nutricionista, né? Hã? Nutricionista, tinha uma nutricionista, certo? Então, assim, aquilo que o Gil tão bem defendeu lá na conferência, a gente foi sentindo ao longo do tempo. Então, uma das nossas hipóteses é que, na luta do benzeno, os sindicalistas eles tiveram um forte apoio, né, desses profissionais institucionais. E agora, nesse caso, nessa demanda que eles traziam, eles não contavam mais, porque as instituições já não estavam mais nessa linha, né? A prática sindical atual, né, que a nossa pesquisa etnográfica mostrou, ela é mais voltada para as ações de reparação de danos dos adoecidos, seja pela luta por cláusulas nos ACTs, né, nos acordos coletivos, então, adicionais de insalubridade, de periculosidade, seja por meio de ações judiciais na esfera trabalhista.
eles têm um intenso trabalho, né? Não só nos casos de câncer, mas de outras doenças ocupacionais, eles estão muito envolvidos nessas ações judiciais. O Juvenal, inclusive, é perito judicial nessas ações trabalhistas a favor dos trabalhadores. E a gente sentiu uma pouca ênfase nas ações de prevenção, né? Até mesmo em relação a acidentes de trabalho, né? A gente ficou um tempo lá na pesquisa etnográfica e eu encontrei nos arquivos lá do Sindipetro apenas 3 análises de acidentes de trabalho, né? Eles não têm um banco de dados potente sobre essas questões. Bom, a nossa proposta, então, foi de fazer um LM com o objetivo, né, de levá-los a refletir sobre a prática sindical, a passada, a atual, né, e projetar um programa de atenção em saúde do trabalhador no sindicato, já que no momento eles não podem mais contar com essas assessorias de instituições públicas, né? Com expansão, então, do seu objeto para ações de prevenção no enfrentamento dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, incluindo os cânceres ocupacionais. Então, a ideia era expandir o objeto tanto para as ações de prevenção, quanto na casuística, né? Não apenas para o câncer ocupacional, mas para o enfrentamento dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho. Os participantes foram os sindicalistas liberados, os sindicalistas não liberados, que são os que a gente chama de diretores de fábrica, né? Lá no caso, diretores na refinaria, diretores sindicais, e os cipistas. Lá eles chamam de cipistas ao invés de cipeiros, né? Só que aí, quando a gente começou a organizar o LM, tinha várias dificuldades quanto às regras de liberação. Outra coisa que eles foram perdendo ao longo desses anos foi o número de sindicalistas liberados. A cada ano, isso é negociado no ACT, e a cada ano eles perdiam no número de sindicalistas liberados. E os sindicalistas não liberados, existe um número anual que o sindicato pode requisitar esses sindicalistas não liberados, porque aí a empresa paga esse horário que eles estão em reuniões e tal. E aí o que o Juvenal colocou para a gente é que não dava para ele liberar esses sindicalistas não liberados, para ele solicitar a liberação para participar por 1 ou 2 horas, que é o tempo, né, que o método prevê para as sessões de LM, porque ele perderia muito, né? Porque é considerado, se ele pedir para liberar por 2 horas, é considerado um dia de trabalho liberado, né? E aí eles pediram, então, que a gente fizesse um LM mais de mutirão, né? Foi o nome que a gente usou lá. E seriam sessões corridas de LM 3 horas pela manhã e 3 horas à tarde. E a gente topou essa forma de fazer o LM, mas foi muito complicado. A Ecléia já falou um pouco, primeiro porque presencial foi só eu e o Rodolfo liberou, o Rodolfo conseguiu, junto ao Marco, a Denise, que é uma aluna do Marco,
que tinha vontade, que tinha feito o curso de LM lá na Faculdade de Saúde Pública e queria participar, então ela foi comigo. E a Daniela Tavares, da Fundacentro, né? E a gente fez, então, essas sessões corridas e o resto do grupo ficaria online como um comitê de pilotagem. A dificuldade é de você conseguir pegar, né? A Cléia ficou no comitê de pilotagem, ela pode falar melhor. Primeiro, porque assim, você não consegue que todo mundo, cada um fale no seu momento, no microfone que está transmitindo. Então, tem momentos que as pessoas se exaltam, fala tudo junto, alguns falam mais alto, outros falam mais baixo, enfim. Foi difícil. Outra coisa, extremamente cansativo, né? Às 3 horas pela manhã ainda fluía, daí a gente saía para almoçar, né? Quando voltava, aquela vontade de fazer uma cesta, e ficava, né? Enfim, acho que vocês já podem imaginar como é que foi essas dificuldades em relação à aplicação do método. Mas foi, né? Aconteceu. Bom, aí, assim, em relação a uma das coisas que nós trabalhamos logo de início foi entender qual era o sistema de atividade deles, né? Então, como sujeito, eram os sindicalistas, liberados e não liberados, e os cipistas. Como objeto, eles colocaram que era objeto do trabalho deles conscientizar coletivamente, né, os trabalhadores da Petrobras na conquista dos seus direitos e segurança e saúde. Ele entendia que era papel dos sindicalistas também fiscalizar o cumprimento das NRs e das convenções coletivas e defender a categoria petroleira. Esses foram, resumidamente, o objeto que eles consideraram de consenso. Em relação aos instrumentos, eles elencaram as NRs, uma forte presença das NRs na concepção deles, os ACTs, que eles acham que são instrumentos importantíssimos e pelos quais eles se dedicam muito esforço e muita negociação, né? As ações judiciais de reparação de danos, que eles se consideram bastante vitoriosos e que fazem um bom trabalho nessas ações judiciais, né? Eles têm um departamento jurídico que funciona dentro do sindicato, que eles avaliam muito bem. A CIPA, que eles consideram a CIPA como uma escola sindical, porque os sindicalistas, em geral, eles passam primeiro pela CIPA, né, para depois se candidatarem à chapa do sindicato, os TACs com o Ministério Público do Trabalho, os documentos de denúncia que eles fazem, principalmente no sentido de desculpabilizar a vítima, né? Essas foram as palavras deles. O Petroleiro, que é um jornal muito antigo, desde da década de 80, e que também publica matérias, principalmente nessa primeira parte do objeto aí, de conscientização coletiva dos trabalhadores, dos petroleiros, né? As conversas na tenda, na refinaria, existem tendas montadas no portão da refinaria, que é onde eles, nos momentos de entrada e saída dos petroleiros, eles estão lá para conversar, e são espaços que eles usam para mobilizar, para as greves, para as conversas, enfim. A tenda lá é um espaço que eles consideram um instrumento bastante eficaz
de contato com os trabalhadores. As paralisações e as greves. Como regras, eles colocaram pelegar jamais. Inclusive, tem lá na frente do sindicato, isso é uma frase que tem lá, né, uma faixa na frente, na fachada do sindicato, tem um trailer lá que eles usam também, uma espécie de parece um food truck, assim, que eles fazem, às vezes fazem algumas feiras, assim, e também tem uma faixa bem grande. A categoria decide. Então, segundo eles, é tudo decidido em assembleia e eles valorizam muito essa decisão coletiva. Outra regra importante que eles colocaram é que o terceirizado, aí está errado aí, terceirizado, não, está certo, né? É isso mesmo. Terceirizado é petroleiro. Então, para eles, não existe diferença entre o trabalhador efetivo da Petrobras e o terceirizado. O terceirizado é petroleiro. E solidariedade de classe. Foram as regras que eles colocaram. Em relação à comunidade, eles incluíram os petroleiros, o sistema jurídico, a comunidade, só lembrando um pouco, são organizações que são externas ao sindicato, mas que têm uma forte influência nas ações e no objeto do próprio Sindipetro, tá? Então, além dos petroleiros, né, do conjunto dos trabalhadores petroleiros, o sistema jurídico e o MPT, a população, porque eles também fazem essas conscientização de conquista de direitos, de explicar para a população quando eles vão parar, fazer greve, paralisações, então a população também é considerada como uma comunidade importante para eles. E o sistema Petrobras. Em relação à divisão do trabalho, eles colocaram que o trabalho deles se divide entre essa diretoria que é liberada e que vai formar a diretoria do sindicato, que vai chefiar, coordenar os diferentes departamentos, né? Porque como eles estão liberados, eles fazem todas as ações dentro do sindicato, inclusive de gerenciamento do sindicato, né? E as ações externas. E os diretores de base, que são convocados para as reuniões mensais do sindicato ou reuniões extraordinárias quando for necessário. O departamento jurídico, que eles consideram um suporte importante, que eles dividem o trabalho, né? E os funcionários, são 47 funcionários no sindicato como um todo, desde portaria, o pessoal da limpeza, recepção, e tem uma equipe assistencial e uma equipe de imprensa. Essa equipe assistencial ela é composta por um médico, uma assistente social, uma dentista, uma enfermeira. Tem mais alguém, Cléia, que estou esquecendo? Acho que é isso, né? Psicóloga. Psicóloga e o da imprensa, né? E o jornalista, que faz parte da imprensa. Mas a equipe assistencial é o médico, a psicóloga, a assistente social, a enfermeira e a dentista. E a dentista, isso. Certo? Bom, aí a gente trabalhou com eles também como estímulo, né? Os modelos de ação em saúde do trabalhador do Garrigou, né? Então, principalmente esses dois modelos, né?
o modelo que o Garrigou chama de alteração-reparação, né? Cujos objetivos é denunciar a ocorrência de doenças, de acidentes de trabalho e mobilizar os trabalhadores para essas denúncias. Como modelo de intervenção, vistorias com órgãos do Estado e sindicatos e medidas técnicas, né, de solução dessas questões. Como método, o Garrigou coloca contar os mortos, os acidentes, as doenças, né? Desenvolve análises estatísticas e entrevistas. E as transformações, como alvos das transformações, as regulamentações, né, que estão dentro dos ACTs, as ações sobre os postos de trabalho, ações mais pontuais sobre os postos de trabalho, o treinamento e a reparação judicial dos danos. Aí o Garrigou coloca como uma expansão desse modelo de intervenção sindical o desenvolvimento, né, de ações de prevenção de novos casos, intervenção, né, no sentido de disputa do processo de trabalho lá no chão da fábrica ou da refinaria, né, disputar processo de trabalho para prevenção de novos casos. Os objetivos, eles são mais de transformação dos determinantes sistêmicos do trabalho, tanto as causas que são mais próximas ou aquelas que estão mais distantes, né, da causas da organização do processo de trabalho mesmo. Os modelos de intervenção são demandas coletivas enfrentadas de forma compartilhada. Métodos: análises etnográficas, análise sistêmica das atividades e métodos reflexivos compartilhados. E o alvo das transformações são ações sobre sistemas de atividade, cadeias produtivas e modelos de produção. Então, quando a gente discutiu isso como um estímulo, né, o debate girou, né, em torno de como era o modelo de atuação deles naquele momento. Ele estava muito mais voltado para o modelo de reparação ou para o modelo de desenvolvimento. E eles se enxergaram muito mais nesse modelo de reparação, que era a nossa hipótese anterior, né? Quais as contradições eles apontaram, então? Primeiro, que a judicialização, para eles, é um instrumento eficiente de denúncia e reparação de danos, mas ineficiente para intervir no processo de trabalho. Então, havia uma contradição aí entre o sujeito, seu objeto, e os instrumentos utilizados pelos sujeitos para dar conta do seu objeto. Que mudanças profundas no processo de trabalho tinham acontecido desde a década de 80 e 90, mas que o sindicato utilizava ainda as mesmas estratégias dessas décadas, né? Onde houve que eles consideraram o auge do sindicalismo no Brasil, né? Então, uma contradição entre sujeito e instrumentos. Uma falta de engajamento da base na luta pela saúde, que eles consideraram como uma desmobilização pelo medo, né? E uma mobilização mais fácil para as questões financeiras. Então, eles consideravam que era muito mais fácil mobilizar a base para uma luta que implicava, por exemplo, em um adicional de insalubridade ou qualquer tipo de adido financeiro, né, do que uma luta por questões mais de jornada, de paralisar um departamento por conta de risco, enfim.
E isso eles atribuíam ao baixo efetivo dos trabalhadores da Petrobras e um aumento muito expressivo dos terceirizados. Esses terceirizados, apesar deles terem como regra, né, que terceirizado é petroleiro, eles não representavam esses terceirizados, não há, é uma impossibilidade de representação judicial, porque os terceirizados pertencem a outros sindicatos, em geral, construção civil, metalúrgico, né? Então, assim, aquela regra, eles chegaram à conclusão de que ela ficava muito mais num discurso, porque essa impossibilidade legal, né, e com o aumento expressivo dos terceirizados, não se efetivava mesmo essa mobilização. Então, assim, o terceirizado não participa nem de mobilizações, nem de greves, e nem da negociação dos ACTs. Então, uma contradição muito grande entre sujeito, comunidade e as regras. Houve uma diminuição expressiva dos diretores liberados e, com isso, uma sobrecarga de trabalho muito grande, né? Então, uma contradição entre o sujeito, o objeto, faltou aqui, né? E a divisão do trabalho. O banco de dados totalmente inexistente para mapear prioridades e para fazer um reconhecimento social dessa demanda, como no caso do câncer, por exemplo. Esses dados que a gente apresentou na tabela, que foi a assistente social que levantou, né, eram dados assim, não é um banco de dados que ela foi levantando, né, no atendimento que ela faz lá, mas não significa também que não hajam casos de adoecimento que não tenham passado pelo sindicato, né? E o sindicato como prestador de serviços assistenciais, um aumento expressivo do quantitativo de aposentados, e além dos aposentados, eles atendem também as viúvas dos petroleiros, né? Então, assim, o forte da equipe é prestação de serviço assistencial. Então, uma contradição entre sujeito, objeto e comunidade. Bom, aí nós fizemos uma linha histórica que foi bastante interessante, que mobilizou, que eles gostaram muito de fazer, foram até buscar fotografias da época, né, desses anos, para ilustrar. A gente tentou trazer aqui para vocês verem. Então, assim, o sindicato foi fundado em 1958, né? Aí houve uma união dos trabalhadores, tanto de refinaria como de plataforma, porque começou muito mais fragmentado, né? E foi crescendo, né? E eles foram colocando alguns eventos que eles consideraram críticos, né? Em 83, por exemplo, as primeiras denúncias sobre os casos de leucopenia por benzeno na COSIPA, não na Petrobras, mas que levantou essa questão sobre o litoral lá, né? Cubatão e tal. O acidente que aconteceu na Vila Socó, que eles colocaram como um evento muito crítico, a greve dos terminais de Alemoa, que teve uma ocupação por 11 dias, né, em 1990, e o trabalho consideraram também um evento bastante importante, a análise ergonômica do trabalho que foi feita pela Leda, a Iguchi e o Marçal, né?
Depois, a Confederação Nacional do Ramo Químico e a entrada do Sindipetro na CUT, né? Em 95, a maior greve da categoria petroleira, de 32 dias, que resultou no Acordo Nacional do Benzeno e na Comissão Nacional do Benzeno. A mobilização em 97 pela permanência da jornada de 6 horas, em 98 a criação da Transpetro, mas uma coisa que foi unânime, né, foi a questão da terceirização e do enxugamento do efetivo, que ela começa lá em 91 e ela vai entrando, né, lentamente dentro do processo da Petrobras, né? Falaram também aqui no meio, tem uma referência com os acidentes ambientais na bacia de Guanabara, na plataforma na P36, o acidente de Paranaguá, em função do sucateamento para a privatização. Então, 2 processos lentos, né, que foram se instalando e permaneceram durante todos esses anos, né? A terceirização e enxugamento do efetivo e a preparação para a privatização da Petrobras. Bom, aqui, né? Então, eles disseram que isso foi penetrando lentamente, né? E que, assim, de início, eles sentiram que, assim, não houve muita mobilização dos petroleiros, porque os terceirizados entraram para fazer as funções mais perigosas, as que eles não gostariam mais de fazer mesmo, entendeu? E aí, segundo eles, na linha histórica, eles falaram, olha, a gente comeu bronha mesmo, né? A coisa foi entrando lentamente e a gente não se mobilizou, ainda que a gente combatesse e tal, a gente não se mobilizou como deveria para intervir. E assim por diante, né? Eu acho que esses foram os mais importantes. Depois, aqui em 2010, os PDVs, né? Que lá chama PIDVs. Que mais? Treinamento em 2015, os treinamentos deixaram de ser presenciais como eram, né? Uma boa parte, e começaram treinamentos por EAD, e com isso eles entendem que isso foi um processo de sucateamento muito grande. Em relação aos terceirizados, eu não sei onde que está bem aqui, mas uma coisa que eles colocaram, depois da reforma trabalhista, viu, Thaís? Uma informação importante, que as permissões de trabalho, que sempre foram feitas por petroleiros do quadro efetivo, passaram a ser feitas por terceirizados. A reforma trabalhista liberou para atividade fim, né? E isso, segundo eles, trouxe um risco e um medo generalizado na fábrica, porque são trabalhadores terceirizados que não conhecem o processo produtivo do petróleo, que fizeram treinamento através de EAD, né? Então, isso tem uma insegurança generalizada na fábrica. E aí a gente terminou, né, falando um pouco da Covid, a morte do Carcavale em 30 de maio de 2020 foi muito sofrida por todos eles, né? O Carcavale era um supervisor bastante querido e se mobilizou muito nessa questão do Covid lá na fábrica, e foi a primeira morte
de Covid-19 lá em Cubatão, na refinaria, né, na Petrobras. E a gente termina em 2022, inicialmente com uma fala deles de que 90% do efetivo estava terceirizado. E que depois de alguma discussão baixou para 70%. Mas, de qualquer maneira, hoje tem muito mais terceirizado do que efetivo lá no litoral paulista. Bom, aí a gente usou, depois da linha histórica, a gente usou alguns outros dados espelhos para incrementar a discussão, pensando nesse projeto de como pensar um programa de atenção em saúde do trabalhador no Sindipetro, que pudesse expandir esse objeto dessa equipe que hoje, essa equipe de saúde que hoje é assistencial, para entrar nessas questões de saúde do trabalhador. Aí a gente pediu para o Juvenal apresentar como é que foi o enfrentamento da Covid, né? E todas as dificuldades que ele enfrentou. E quando ele apresentou para nós, né, lá na sessão, como foi o enfrentamento da Covid, a gente percebeu que todas essas contradições estavam presentes nesse enfrentamento, né? Que assim, a falta de um banco de dados, essa equipe que é muito mais prestadora de serviços assistenciais, ele ficou meio que o Departamento de Saúde se concentrou na ação do Juvenal, né? Essas questões da questão dos terceirizados, que eles não representam judicialmente, enfim, todas essas contradições, elas mostraram evidências nessa apresentação do Juvenal, que foi bastante interessante para eles e para nós também perceber esses processos. Aí, nós apresentamos, a Eclair e eu, a gente apresentou a linha histórica do Sereste Piracicaba, né? Mais no sentido, assim, de como houve uma mudança no nosso objeto a partir de demandas e que isso impôs para nós a construção de novos instrumentos de mediação com esse objeto. Então, o curso de ergonomia, o programa de reabilitação profissional, a construção do mapa e, finalmente, o LM, né? Para que eles pudessem, então, perceber que existe uma necessidade de expansão do objeto, né, para enfrentamento desses casos, que vai além de um estudo epidemiológico que pudesse reconhecer o nexo causal, né? Bom, aí a proposta do grupo foi que, quando a gente terminou esse último LM, que foi o que a gente realizou em setembro, estava todo mundo, o presidente do sindicato concorrendo a deputado federal, eles estavam mobilizados para eleger o Melo, que infelizmente não aconteceu, mas eles colocaram o seguinte: nós estamos com uma esperança de um novo governo, inclusive eles já tinham feito uma conversa com o Lula, já tinham apresentado algumas reivindicações, e dentre elas a de repor o efetivo próprio, de fazer concurso, né, de barrar, revogar a reforma trabalhista, a terceirização ficar só nas atividades meio, enfim. Então, eles pediram para interromper as sessões, né,
para as eleições do segundo turno e a gente retomar, então, numa nova conjuntura política que em setembro a gente tinha a esperança de e que agora se concretizou, né? E nós terminamos o LM apresentando, então, uma zona de construindo, então, uma zona de desenvolvimento proximal, né? Ou seja, você tem um modelo multiprofissional, que é clínico assistencial, voltado para os aposentados, né? E evoluir isso para uma prática sindical, para um programa de atenção em saúde do trabalhador que pudesse integrar assistência e vigilância. Então, uma prática sindical ampliada, né, para a disputa do processo de trabalho e ações de prevenção, que trouxesse com isso um engajamento maior da base na luta pela sua saúde, um acolhimento mais universal da categoria petroleira, né, petroleiros e terceirizados. Eles estão vendo agora, inclusive, como que seria possível juridicamente mudar o estatuto e integrar os terceirizados nessa representação, inclusive judicial. Para um programa de atenção, depende de uma decisão da diretoria, mas para a representação judicial, precisa de uma mudança de estatuto. Então, evoluir para um modelo clínico e ocupacional. Ninguém é contra o modelo clínico, né? Eles acham que é necessário manter esse modelo clínico que ampara os aposentados e as viúvas dos petroleiros também, mas evoluir, então, para um modelo ocupacional. Portanto, então, mudar desse modelo de alteração e reparação, né, mais focado na questão da denúncia formalizada, né, eles fazem muito documento formalizado, a diretoria de relações sindicais, né, a Petrobras tem essa diretoria, né, e, segundo eles, o objetivo então, desfocar para a culpa da vítima, né? Mostrar para essa diretoria que as questões que estão acontecendo são de organização do trabalho, mas fica sempre nessa denúncia mais formalizada, né? A judicialização como instrumento principal de luta e a mobilização, que é via CIPA, tenda, jornal e assembleia na porta da refinaria e terminais, né? Que eles consideram que é um trabalho bastante eficiente na denúncia e na reparação de danos, tá? E avançar para um modelo de atenção mais interdisciplinar e intersetorial para a categoria petroleira, nos moldes do modelo de desenvolvimento de saúde em saúde do trabalhador, que nós apresentamos como dado espelho do Garrigou. E foi assim.